Você que está no mundo dos investimentos há pouco ou muito tempo, provavelmente deve ter ouvido o termo equity. E se você não sabe o que significa isso, fica nesse vídeo porque eu falarei para você os passos para você sair do zero ao equity e vou falar mais sobre ele. Então fica até o final desse vídeo porque ele está imperdível e você vai sair daqui com uma cabeça com mais um ensinamento muito importante no mundo dos investimentos. Então, bora pro vídeo. Eu me chamo Nicole, tenho 14 anos, estudo mercado financeiro há 10 meses e criei este canal com o intuito para te ajudar e simplificar os seus estudos sobre finanças, empreendedorismo e mindset. O que é equity? Bom, se você pesquisar no tradutor o que significa o termo equity, ele vai te dar como tradução capital próprio. Equity são valores que sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. O equity, ele tem um valor, ele tem um potencial, ele tem uma escala muito diferente do que as coisas que a gente vê por aí. Então, por isso que ele é bem diferenciado das outras coisas que tem dentro do mundo das finanças, empreendedorismo, negócios e etc. Uma curiosidade muito legal é que os bilionários, milionários de hoje em dia, boa parte do seu patrimônio acumulado foram criados através do equity. Então, por aí a gente já pode perceber que se você quer ser um empreendedor, quer criar uma empresa de grande potencial, você não pode deixar de lado o equity, porque ele pode te ajudar muito. Porém, o equity, o valor dele é quase oculto. Então, por exemplo, se você entrar na sua conta da corretora ou conta bancária e ver R$ 300 lá, por exemplo, esse valor é o que você tem em conta e não o que você tem em equity. Então, por isso que a gente fala que o equity ele é quase um valor oculto. Então, para você entender melhor, vamos para um exemplo. Vamos supor que a empresa NW ela tem os seguintes valores de determinados indicadores. De receita líquida, ela tem 500 milhões de reais. De EBIT, ela tem 300 milhões de reais. De EBITDA, ela tem 370 milhões de reais. E de lucro líquido, ela tem 100 milhões de reais. Quanto que essa empresa vale? Bom, antes de eu falar o valor que essa empresa vale, a gente tem que saber primeiro o que são esses termos que eu acabei de falar. E eu vou falar para você qual é o termo EBITDA, o que significa ele. Se você não sabe ou é novo nesse mundo, temos certos termos e siglas que são utilizados nas conversas que nós temos quando formos negociar algo. E uma dessas siglas é o EBITDA, que eu vou falar para você o que ele significa. Se nós formos traduzir o EBITDA para o português, ele significa lagida. E o que significa lagida, Nicole? Eu já vou te contar. Lagida significa lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então, sempre que você ouvir esse termo EBITDA, já saiba que são o lucro de uma certa empresa sem retirar os impostos, juros, depreciação e amortização. Esse é um termo muito importante nos ramos do negócio, é importante você saber ele. E eu vou te contar um dos passos para você sair do zero ao equity. Então, fica comigo para você saber qual é o primeiro passo. Mas, claro, antes da gente ir para o primeiro passo, eu não posso deixar de pedir o seu like, de pedir o seu joinha, porque quando você pede o seu like, é como se você estivesse patrocinando o vídeo, falando para o YouTube indicar esse vídeo para mais pessoas, para elas também saberem o que é equity. Então, é de suma importância que você deixe aqui o seu joinha aqui no vídeo. Bora para o primeiro passo para você sair do zero ao equity. O primeiro passo, superar a natureza por meio da escala. Tá, Nicola, mas o que significa isso? Bom, eu vou te mostrar um gráfico aí na tela, que daí eu vou narrando e você vai olhando o gráfico para entender melhor. Ou até mesmo eu vou colocar ele aqui do meu lado. Todos nós temos um limite de 24 horas por dia. E se a gente quer ganhar mais dinheiro, consequentemente nós temos que trabalhar mais. E como o nosso limite é de 24 horas por dia, nós não temos como trabalhar mais que esse horário. E se caso você quiser ganhar mais dinheiro, você consequentemente tem que trabalhar mais. Porém, a gente tem 24 horas por dia e eu acho muito difícil, nunca vi alguém trabalhar 24 horas por dia seguidos durante praticamente um mês. Até porque nós, seres humanos, precisamos de um momento de descanso. Então, vamos colocar aqui uma carga horária que você trabalha por semana, 44 horas por semana que você trabalha. Lembrando, é só um exemplo. E com essa carga horária de 44 horas por semana, você multiplicando esse horário por 4 semanas, que seria praticamente um mês, o resultado dá 176 horas trabalhadas por mês. Sem contar as horas extras que você pode fazer. Com isso, com esse horário que você dá para a empresa e retornar te dar dinheiro, você tem um salário por mês. E a gente pode falar que, em média, o brasileiro hoje em dia ganha R$ 2.500 por mês. Lembrando, é uma média, tá bom? E se você quiser enriquecer, você vai ter que aumentar a sua carga de trabalho, você vai ter que aumentar a sua carga horária. Mas, com o equity, você pode diminuir a sua carga horária e ganhar mais. Então, por isso que a gente fala que o equity, ele acelera o enriquecimento. E por isso que a escala, o equity, pode te ajudar a enriquecer de uma forma mais rápida. É como diz uma frase, o esforço ajuda, mas a escala é o que faz você enriquecer mais rápido.
Claro que o esforço ele é primordial, mas não é só com ele que você vai enriquecer. E vamos agora para o segundo passo para você enriquecer do zero ao equity. Você precisa entender o benefício da burocracia e do processo. Como assim, Nicole? Vou te contar sobre. A gente sabe que tudo que é excesso não é bom e tudo que é de menos também não é bom. É de suma importância a gente saber equilibrar todas as coisas que a gente faz na nossa vida. Quando você tem burocracia e processo demais, você acaba tendo perca de eficiência, falta de agilidade, dificuldade em resolver problemas e as informações elas se perdem durante o caminho. E quando você tem burocracia e processo de menos, você tem as seguintes consequências: falta de clareza, perca de foco e agilidade, dificuldade em perceber as causas dos problemas e você acaba deixando os problemas passar um em cima do outro. Então, comentando sobre isso, quando você tem burocracia e processo demais, você perde a agilidade, porque você acaba tendo que resolver muitos problemas. Você perde a eficiência, porque você tem que ficar correndo atrás de resolver os problemas. Você perde as informações durante o caminho, porque você acaba ficando com muito processo e você deixa as informações de lado. E você acaba tendo muita dificuldade para resolver os problemas, porque quando você tem muita burocracia e muito processo, você não dá atenção a tudo que você precisa. Então você acaba focando naquele problema, deixa tudo passar por cima e acaba não resolvendo nada. E quando você tem burocracia e processo de menos, você não tem clareza daquilo que está te atrapalhando a evoluir, você tem perca de foco e agilidade, porque como você está em um processo mais lento, você está tendo coisas de menos, você vai perder o foco, porque tipo, poxa, o negócio não está andando, e você não vai ter agilidade, você não vai ter um foco, porque foco e agilidade andam juntos. Se você não tem foco, você não tem agilidade. E se você não tem agilidade, você também não tem foco. Quando você tem burocracia e processo de menos, os problemas ficam passando um em cima do outro. Você acaba fazendo um, depois deixa de fazer e faz outro, e acaba virando aquele montão de problema que você tem que resolver, porque você deixou de fazer um para fazer outro e foi tumultuando tudo. Quando você não tem burocracia e processo de menos, você tem dificuldade em enxergar os problemas, porque quando você tem burocracia, você consegue enxergar o problema que está causando aquilo. Se você tem muito processo, você vai conseguir enxergar o problema que está causando esse excesso de processo. Então, é sempre bom você ter uma balança para conseguir equilibrar tudo no ponto certo. Terceiro e último passo, entender o valor do equity. O equity ele tem o poder de trazer o fluxo futuro para o valor presente. Um exemplo do gráfico que vai estar passando aí na tela é do Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, se você não sabe. Caso o Mark Zuckerberg pegasse todo o lucro que ele tem do Facebook e colocasse apenas no bolso dele, a empresa não teria uma escala exponencial, ela não teria um resultado relevante que faria a empresa ir para cima, que faria a empresa valer mais. Agora no outro gráfico você vai ver certas diferenças. Nesse segundo gráfico que você está vendo, você pode perceber que nos ambos gráficos o Facebook não divide os seus dividendos entre os seus acionistas. Mas nesse segundo gráfico tem uma diferença em que o patrimônio, o lucro do Facebook tem crescido cada vez mais em comparação ao outro gráfico. Claro que o Zuckerberg provavelmente deve ter feito os cálculos para tirar o seu lucro em referente ao crescimento do Facebook. Mas você pode ver que a escala, o aumento que o Facebook teve foi muito maior, foi muito exponencial referente ao outro gráfico. E é através disso que você consegue ver o poder do equity, você consegue ver que o equity tem o poder de alavancar as empresas, trazer o fluxo futuro a valor presente. E eu vou deixar uma frase aqui para você pensar. Equity tem o poder de trocar o resultado de 20 anos em 1 minuto. E se você achou que eu esqueci de falar o resultado que aquela empresa NW tinha dado, o resultado deu 5,9 bilhões. O equity dessa empresa que eu tinha falado, NW, deu 5,9 bilhões de reais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever, de curtir e de compartilhar com seus amigos para eles ficarem sabendo dessa grande informação que é muito necessária para você que está entrando no mundo dos negócios. Vou fazer uma pose para você tirar print e marcar lá nos stories do Instagram, com @now_investing. Eu espero que você tenha gostado. Um super beijo e a gente se vê na próxima. Tchau! Os criadores de empresas. Se caso o Mark Zuckerberg